Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Pablo Roberto. Será que tem alguma chance do jogador deixar o clube e até quando, vai o seu contrato de empréstimo com o Remo? Enfim, jogador que começa muito bem a temporada, cai um pouco de rendimento, assim como o clube, do Remo. Quero falar aqui também sobre o atacante Ciel, mais um nome que foi especulado há um tempo atrás, e como que está a sua fase. Jogador que já foi especulado em vários times. O Remo, se quisesse, por exemplo, pensar nessa alternativa, teria que ser para o ano que vem, até porque o atleta vive uma ótima fase pelo Ferroviário. Mas só antes de começarmos por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, torcedores do Santa Cruz aí também nesse vídeo, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Tá também aqui nosso canal de cortes do Black Arthur. Se você acompanha aqui os vídeos, clica aqui, se inscreve, bom para ter um canal reserva. E por lá também nós postamos os trechos mais curtos. Por exemplo, esse vídeo aqui vai ter 10 minutos, por lá vai ter 2, 3, então um pouco mais curto para vocês. Clica lá e se inscreve também. Quero começar falando aqui sobre o Pablo Roberto, o jogador que começa a temporada como um dos melhores jogadores do Remo, e nessa função de meio de campo, até mesmo pelos excelentes jogos que ele fez especificamente contra o Corinthians na Copa do Brasil e aquele início de ano, contando estadual também muito bom, acaba que chamou a atenção de vários times do futebol brasileiro na época, entre eles principalmente o São Paulo e o Flamengo, além de especulações de outras equipes da Série B e do exterior que tinham interesse de tirar o atleta do Remo, ainda, se você for analisar, lá no mês de abril, março, abril, no caso quando estava ainda se encerrando a janela de transferências para os clubes da Série A e da Série B. E bom, acabou que não teve negócio. O Pablo Roberto, aí de 23 anos, seguiu na equipe do Remo, até por conta da boa fase que ele teve. E no geral, até aqui já foram 28 jogos, apenas um gol e uma assistência. Não caiu de rendimento, nossa, agora um reserva imediato, tal, não diria que nesse nível, mas claramente não está voando como estava no início do ano, e que apesar disso, não ficaria surpreso se aparecesse boas propostas para o jogador, quem sabe nessa metade do ano. Então assim, como a Série C tem um calendário mais curto, o Remo, se liberasse ele por agora, mesmo tendo um calendário que se encerra antes da Série A, da Série B, perderia o jogador ainda por muito tempo, mesmo que libere próximo do dia da janela, não faria muito sentido não ter abrido mão dele no início do ano para abrir agora. Eu acho que também não ajudaria muito, até porque o atleta não tem o passe fixado junto ao Remo, e sim ao Vila Nova de Goiás, onde a equipe goiana tem um acordo com o Remo, na época, informações inclusive do Jorge Nicola, de que o Remo ficaria com 20% de uma negociação envolvendo o jogador, e que a pedida inicialmente era de 4 milhões de reais da equipe goiana, ou seja, o Remo, se vendesse lá em março, abril, ficaria com algo na casa de 800 mil reais, então não seria uma vantagem financeira que mudaria completamente a realidade. Então eu acho que fez certo de ter mantido o atleta. Vamos esperar agora se não vai aparecer propostas, principalmente do futebol do exterior. Teve algumas especulações de Portugal naquele início do ano, quem sabe não possa voltar, e o Remo ainda aos poucos, pelo menos quando ele estiver emprestado para a equipe, ainda tem direito a esse percentual que foi estabelecido entre os clubes, Jogador que chega na reta final mesmo do ano passado, onde disputa 2 partidas, foi bem nesses 2 jogos e depois renova o seu contrato para 2023. Atleta com passagens pelo Atlético Goianiense, Portuguesa, Vila Nova, Bahia, onde ele vinha de uma fase boa também ano passado, vestindo a camisa do Vila Nova na Série B. No ano foram 30 jogos pelo Vila, 2 gols e uma assistência. Pelo Bahia joga em 2021, naquele início de ano, 9 jogos, 1 gol apenas e uma assistência. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Pablo Roberto e dessa situação que ele está? Jogador que não entra em campo desde o último dia 26 de junho e que, se fosse para, por exemplo, você acha que seria uma boa vender agora e ficar com um percentual nessa venda, ou esperar realmente até o final da temporada, até porque pode ser um jogador útil, como estava naquele início de ano, quando o Remo estava tudo muito bem encaixado, que acabou mudando um pouco as coisas, principalmente se você for analisar agora, nesse meio do ano. Bom, quero falar agora sobre o atacante Ciel, que assim, ele não interessa ao Remo agora, nesse meio de ano, mas foi um alvo e especulação também no início da temporada, que é um atleta que pro ano que vem, caso a equipe tenha interesse, já tem que ficar de olho por agora, principalmente nessa reta final do seu contrato junto à equipe da Ferroviário. Então assim, um jogador que tem 41 anos de idade, por incrível que pareça, e que ainda segue vivendo uma ótima fase. Por exemplo, nesse ano mesmo, pelo Ferroviário, 24 partidas, 12 gols marcados e 2 assistências, então ele tem uma média de quase 1 gol a cada 2 jogos, uma média realmente muito boa. Além disso, pela Tombense, no ano passado foi importantíssimo para a equipe ficar até na parte de cima da Série B do Campeonato Brasileiro. 18 gols marcados em 43 jogos, foi um dos artilheiros, inclusive, da competição. Jogador que surge ali pelo Santa Cruz, surge lá na base, ainda lá em 2002, 2003 e 2004.
passa também por outras equipes, Salgueiro, Ceará e Casa, onde vai inclusive para o futebol dos Emirados, depois de se destacar aqui no futebol brasileiro, joga muitos anos realmente, se você for analisar lá pelo futebol dos Emirados, em uma equipe chamada Shabab lá de Dubai, joga basicamente 7 anos e meio seguidos, tem uma curta passagem no Ceará em 2016, mas logo volta, e assim, depois desse tempo todo lá no futebol dos Emirados, ele volta para o Caucaia e o Asa entre 2018 a 2019, que mesmo assim teve desempenho excelente, somando assim essas equipes, ele jogou nesse período 31 jogos, 28 gols, até ir para o Guarani de Sobral, foi muito bem por lá, pelo Salgueiro, pelo Caucaia, que foi os times onde ele ficou rodando, né, entre 2018 até mais ou menos 2021. Tenho certeza que ele teria futebol para jogar em alguma outra equipe, mas ainda assim continuou nesses dois times até ir para o Sampaio Corrêa em 2021, principalmente ali na reta final da Série B. Foi importantíssimo para o Sampaio Corrêa, 35 jogos, 11 gols e 3 assistências. Então assim, se você soma os números que ele teve no ano passado, 2023 e 2021, é excelente no total. Nesse período, né, por 3 clubes diferentes, Sampaio Corrêa, Tombense e Ferroviário, ele teve uma média incrível de 42 gols marcados nesse período, que é uma média realmente muito interessante, e basicamente a cada 2 jogos e meio ele balança as redes, que é um número muito interessante também. Aquela coisa, o Remo já tem um centroavante experiente, que é o Muriqui, é claro, não está garantido para a temporada que vem, não acredito que seja viável, por exemplo, pensar agora em 2023, mas daqui para o final do ano é um pulo, né? Para já estar novamente pensando em planejamento e tudo mais da equipe do Remo, e é um nome para ficar de olho, porque já foi especulado em outras vezes, com certeza a torcida, acho que no geral entende, né? Que apesar dessa idade de 41 anos, ainda segue numa excelente forma física e que poderia garantir uns gols nos campeonatos, seja aí a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro da Série C ou da Série B, né? Caso o Remo venha conseguir o acesso, jogador que já se destacou também na competição. E para o início do ano, quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha? Se concorda comigo, discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar outras sugestões de conteúdos aqui, ó, da equipe do Remo aparecendo na tela final e o meu link aqui embaixo na descrição, né? No caso, nas nossas redes sociais, para você virar um membro do canal e outras sugestões de vídeos do Remo que já trouxemos aqui também. Valeu, galera!